lugares conseguem reunir tanta beleza e variedade. Em Camaçari, as praças, prédios antigos, o complexo industrial e os mais de 42 quilômetros de praias refletem um pouco a história da cidade. São diversas curiosidades e pouca gente sabe, por exemplo, qual a origem do nome do município. A senhora sabe a origem do nome da cidade de Camaçari? Não sei. Eu sei que é um nome indígena. Árvore que chora. Imagina como é que escreve o nome realmente da árvore que dá origem a essa cidade? Não sei. Para quem não conhece, essa é a árvore Camaçari, que dá nome ao município e antigamente era usada como medicamento natural ou na construção civil. Hoje ela pode ser encontrada no horto florestal. A cidade tem um estádio de futebol, o Armando Oliveira. Mas quem foi esse homem que teve seu nome como título do patrimônio? Não, acho que é homenagem, né? A Armando Oliveira, né? Que era um comentarista de futebol, né? Deve ser homenagem a ele, né? E a localidade de Parafuso? De onde será que surgiu esse nome? Porque ali era um depósito de parafuso da Leste. Aí ficou o nome Parafuso por causa disso. Tinha muito parafuso. O radialista Márcio Eduardo tem muita história para contar. Ele explica, por exemplo, a importância da linha férrea para a construção da história de Camaçari, que antigamente era a fazenda da família Montenegro. O município se instalou ali bem próximo à estação de trem. Do outro lado se tornou a sede, inclusive a sede da fazenda, se tornou a prefeitura de Camaçari. Entendeu? A casa da fazenda de Montenegro se tornou a prefeitura. À frente tinha, até hoje está situada lá a estação do trem. E do outro lado de cá, onde hoje é a igreja, era a capela da família Montenegro, uma capela aqui da esposa, era Tomásia Montenegro. Tinha uma capelinha ali que, no passar do tempo, se tornou a igreja. É um marco histórico de uma transição. Boa tarde, crianças. Ótima semana. Que Deus abençoe mais esta semana. Gente, hoje vamos começar a nossa aula falando dos pronomes indefinidos. Como vocês já estão vendo, são aqueles que se referem ao substantivo de modo aleatório, vago, impreciso, sem certeza. Então, nós temos aqui os pronomes. Todos estes que vocês estão vendo são pronomes indefinidos. Olha só, algo, alguém, todos, quaisquer, certos, vários, diversos. Quando nós usamos estas palavras ou estes pronomes, nós estamos dando a entender de algo impreciso. Nós não temos certeza a quem ou a que estamos nos referindo. Se eu digo assim, algo vai acontecer, eu disse o que é que vai acontecer? Não. Então, é algo impreciso, duvidoso, aleatório, algo incerto. Então, é isto que nós nos referimos aos pronomes indefinidos, a alguma coisa ou algumas coisas imprecisas, sem exatidão. Então, vocês vão ler todos estes que nós temos aqui no livro e vamos responder a atividade no caderno. Todas as vezes que nós usarmos qualquer um destes aqui, nós estamos dando a ideia de algo incerto. Por isso que chama-se indefinido, porque não temos certeza a que ou a quem estamos nos referindo. Agora vamos ver o caderno. Já no caderno nós temos aí o número 1, que vocês vão dizer sim ou não. Os pronomes indefinidos referem-se aos substantivos, dando-lhes ideias definidas. Observe a frase. Alguém passou por aqui. A frase identifica quem passou? Qual é o pronome indefinido? O pronome alguém demonstra algo incerto, duvidoso, sem certeza?
Leiam a página e respondam a atividade no caderno. Logo em seguida, vocês vão para as páginas 223, 224 e nós vamos estudar mais uma vez frações, só que desta vez nós vamos ver fração de uma quantidade. É um assunto simples, fácil de compreender, mas precisamos ter atenção ao vídeo e fazer atividade. Vejamos aqui. Quantos quadradinhos ao todo? Vamos ver quantos quadradinhos pretos eu coloquei no quadro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quadradinhos ao todo. Quantos grupos de 2 quadradinhos eu fiz? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz 8 grupos. Em cada grupo eu coloquei 2 quadradinhos. Que fração representa o grupo com quadradinhos pintados? Quantos grupos eu tenho com quadradinhos pintados? Olha só, eu tenho 2 grupos, então eu represento a fração assim, 2/8. Sabe por quê? Porque eu tenho 8 grupos e eu tenho aqui 2 grupos que estão com quadradinhos pintados. Então, eu represento a fração desta forma, 2/8. Por quê? Porque aqui em cada grupo eu tenho 2 e ao todo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Agora, chegamos à fração de uma quantidade. Quanto é pro 2/8 de 16? Ou seja, ao todo eu tenho 16 quadradinhos. E eu quero saber agora quanto vai dar 2/8 de 16. Eu vou pegar a quantidade, que é 16, por isso que chama-se fração de uma quantidade. Vou dividir pelo denominador 8. 16 dividido por 8 vai dar 2. Já encontrei. Pego este 2, que é o quociente, e multiplico pelo numerador 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, gente, olha só, 2/8 de 16 quadradinho é igual a quantos quadradinhos? A 4 quadradinhos, viram só? Igual a 4, justamente que são os 4 quadradinhos que eu pintei. Então, a partir de hoje, nós vamos estudar fração de uma quantidade. Quando a gente pega um inteiro e quer uma fração daquele inteiro, por exemplo, se eu digo assim, eu quero 2/3 de 15. Eu quero aqui 2/3 de 15. Como é que eu vou saber quanto vai dar 2/3 de 15? Eu pego 15, que é a quantidade inteira, divido pelo denominador 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. E o resultado eu multiplico pelo numerador 2. 5 vezes 2, 10. Então, 2/3 de 15 é igual a 10. Mas eu peço que vocês prestem atenção a este vídeo, leiam as páginas citadas e respondam o que a PRO está solicitando no diário, ok? Bem, meus queridos, em ciências nós vamos falar dos alimentos como fonte de vida. Pois é, para que todos nós possamos ter uma saúde boa, nós precisamos nos alimentar bem. Alimentar bem não quer dizer comer muito. Alimentar-se bem é você ter uma alimentação variada. De tudo, você comer um pouco. Como nós temos aqui no nosso livro. Ele explica o que é ter uma boa alimentação. E dentre esses alimentos da boa alimentação, nós temos que ter um cardápio com alimentos de origem vegetal, animal e mineral. Vocês já conhecem os alimentos de origem animal, vegetal e mineral, mas vão relembrar quais são esses alimentos. Como nós temos aqui o ovo, que é de origem animal, o sal, que é de origem mineral, devemos consumir em pequena, pouquíssima quantidade.
e os vegetais, que são as verduras, os legumes. Depois, logo aqui abaixo, nós também vamos descobrir, além da origem dos alimentos, nós vamos identificar em que classificação esses alimentos se encontram. Quem são os construtores, os energéticos, os reguladores? Qual é a função dos alimentos construtores? Qual é a função dos energéticos e dos reguladores? Se vocês fizerem a leitura, vocês vão perceber que no nosso dia a dia nós consumimos estes alimentos. Construtores, energéticos, reguladores. E vocês vão ver também que os principais tipos de nutrientes são os açúcares, as gorduras, as proteínas, as vitaminas, os sais minerais e a água, e que são essenciais na nossa vida. Depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão responder a página 460, que é tudo sobre o que nós estamos vendo no texto agora. Gente, leiam a página. Tudo que está na atividade é tudo que vocês têm aqui. Então, não tem por que dizer, eu não fiz porque eu não encontrei. Encontra sim. Se fizer a leitura, irão encontrar as respostas.